Existem muitos vídeos na internet que explicam como Hitler chegou ao poder. Mas você sabe como que esse camarada aqui perdeu o poder? No vídeo de hoje eu vou te contar em detalhes, mas antes verifica a sua inscrição neste canal, dá o joinha, não vai te custar nada, vai ser rapidinho, é só clicar. Verificou? Então coloca a sua melhor roupa, se ajeita aí, porque hoje tem história. Só para contextualizar vocês, em 1933, Hitler chegou ao poder ao ser nomeado chanceler da Alemanha. Isso aí vocês já sabem, né? Ele começou a montar o exército e tal, e a Liga das Nações ficou só ali, olhando de cantinho, ele não tá fazendo nada, deixa ele lá. A Alemanha estava muito fragilizada após as sanções econômicas que ela sofreu após a Primeira Guerra. Então isso aí já é de conhecimento geral. Então Hitler foi só montando um exército ali no cantinho e tal, foi ali, né, comendo as beiradas e tal, invadiu a Polônia, causou pra caramba, começou a guerra, pá. E até 1941, Hitler conseguiu vencer a guerra, foi avançando e expandindo o território alemão. No entanto, a partir de 1941, o avanço nazista, que era muito forte, passou a ser um retrocesso nazista por causa de algumas atitudes que Hitler teve ali que foi um tiro saiu pela culatra. Em 1939, Hitler e Stalin assinaram o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, que consistia em supostos inimigos ideológicos apertarem a mão. Ou seja, é aquele famoso ditado: inimigo do meu inimigo é meu amigo. Os dois queriam invadir a Polônia. Então eles fizeram esse tratado para poderem invadir a Polônia juntos e nenhum atacar ninguém. Olha, Stalin, eu não vou te atacar, Hitler, eu também não vou te atacar, a gente fica ali nesse aperto de mão falso, né? E se você estranhou as aspas em supostos inimigos, saiba que eles não eram tão ideologicamente opostos igual todo mundo tenta fazer parecer. Então todo mundo acreditou que esses dois caras aqui, em 1939, faziam ali a famosa guerra de compadre, né? Ninguém atacava ninguém e tal, eu sou seu inimigo, mas fica ali e tal. No entanto, em 1941, Adolf Hitler, não satisfeito com tudo que já havia conquistado, vai lá e invade a União Soviética. Ele traiu o pacto. E esse foi um dos principais erros dele. Por quê? Stalin, tendo conhecimento do poderio alemão, ele usou a mesma tática que Napoleão Bonaparte foi vítima: a terra arrasada. Consistiu o quê? A Rússia tem um território gigante. Então eles iam recuando, ia destruindo tudo que poderia servir como reforço para o exército alemão no caminho. Ou seja, eles iam recuando e destruindo tudo, não ficava nada. Então quanto mais o exército alemão avançava, mais eles precisavam de suprimentos, e eles não encontravam nada, porque a Rússia estava destruindo tudo, a União Soviética, no caso, no território da Rússia. Hitler cometeu o mesmo erro de Napoleão Bonaparte, invadiu no inverno. Então os armamentos congelavam, aviões não conseguiam levantar voo, os soldados morriam de hipotermia. Isso tudo causou um enfraquecimento muito grande no exército de Hitler. Em 1943, aconteceu a grande virada de chave para a derrota de Hitler, que foi a Batalha de Stalingrado. No caso, a batalha começou em 42 e os alemães perderam essa batalha em 1943. Por que essa batalha é considerada a virada de chave para a derrota? Após isso, o exército soviético começou a avançar com força e começou a pressionar a Alemanha do leste, fazendo com que Hitler tivesse que segurar uma frente de batalha no leste. No entanto, tinha outras frentes de batalha que já estavam pressionando Hitler também. Em 1941, no mesmo ano da quebra do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético por parte de Hitler, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, que é esta aqui, você pode ver, a fumaça, os destroços. E isso fez com que a Alemanha declarasse guerra aos Estados Unidos em apoio ao Japão, que era do eixo, que fazia parte, o eixo era a Alemanha, a Itália e o Japão. Esse ataque à base americana é conhecido como a real entrada dos Estados Unidos na guerra. Eles ali ficavam ajudando com o submarino, enviavam uma tropa aqui, um avião ali, mas não tinha de fato uma participação efetiva. Tinha só apoio aos aliados. Mas agora não, eles entraram de fato na guerra. E a entrada dos Estados Unidos, uma das maiores potências bélicas na época, foi a virada de chave também para a derrota alemã. Imagina que você está jogando War. Você tem o território da Europa todo. Você é o Exército Verde. Você tem muitos territórios. Aí começa o Exército Azul a te pressionar da América e o Exército Vermelho a te pressionar da Ásia. Você vai cada vez ficando mais pressionado, começa a perder território.
E aí eles começam a derrotar seus exércitos aqui, de cada lado tal, você vai começando a ter que lutar em diversas frentes de batalha e você não tem exército suficiente, ou seja, você vai ter um exército aqui, dois aqui, enquanto isso está vindo centenas. Você vai acabar, logicamente, uma hora perdendo território. E foi isso que aconteceu com Hitler. A União Soviética e os Estados Unidos, que são verdadeiros inimigos, que estavam lutando juntos por um bem maior, se uniram para poder enfrentar Hitler nessas diversas frentes de batalha. Então a Alemanha estava sofrendo pressão a leste pelos soviéticos e a sul pelos aliados, no norte da África e na Itália. Nessa altura, vale ressaltar, Mussolini já havia sido morto em 1943. Ele já havia sido morto, a Itália já havia sido conquistada pelos aliados. Então chegou o famoso dia D. Em 5 de junho de 1944, à noite, paraquedistas aliados desceram na França, que era dominada pelos nazistas, e essa operação foi considerada um fracasso, porque muitos morreram ainda no ar, outros morreram afogados em pântanos, mas serviu para poder meio que atrapalhar o raciocínio dos nazistas, para que em 6 de junho oficialmente fosse dado início ao dia D, como está aqui na foto. E o dia D, ele é conhecido como o início da derrota de fato de Hitler. Teve um ponto de virada ali na Batalha de Stalingrado, porque ali eles começaram a ser pressionados e não tinham força para poder lutar e avançar mais. Mas eles conseguiam se segurar. Aqui não, agora eles estavam pressionados a oeste na França, eles estavam pressionados ao sul pela Itália, que já havia sido conquistada pelos aliados, e agora estavam pressionados a leste também pelos soviéticos. Se imagine em julho de 1944. A oeste da Alemanha tem a França, que já havia sido retomada pelos aliados. A leste tem os soviéticos, que estão cada vez mais pressionando e empurrando, fazendo com que as tropas alemãs tenham que recuar. E a sul tem os aliados também, fazendo a Alemanha recuar. Ou seja, está recuando de todos os lados, tanto para cima quanto dos lados. A guerra, por fim, chegou no foco da Alemanha, que é o quê? Berlim. É a capital do país, Berlim. E então, em 1945, nós temos a famosa Guerra de Berlim, que é quando foi tirada essa foto aqui, que é uma das fotos mais famosas da Segunda Guerra. Como eu já citei, em 1945 a Alemanha já estava cercada no próprio território. Eram 3 frentes de batalha, cada vez mais obrigando eles a recuar. Então, em abril de 1945, a Batalha de Berlim, fortemente promovida pelos soviéticos, que queriam vingança pelos prejuízos causados em 1941 após a invasão nazista, começa a fazer a Batalha de Berlim. Então, após a Batalha de Berlim, segundo a versão oficial, após a invasão do Congresso alemão, Adolf Hitler e sua esposa Eva, em 30 de abril de 1945, cometem suicídio no bunker. Essa é a versão oficial, porque existem muitas teorias de que ele havia fugido para a Argentina, até mesmo para o Brasil. Tem uma matéria jornalística falando sobre a fuga dele para o Brasil, que ele viveu no interior do Brasil, chamado Adolfo, ele conversava com um general nazista, tudo em alemão. Mas isso é apenas um rumor, não tem comprovação histórica mesmo, não tem assim dados efetivos de que ele realmente morou no Brasil. Mas a versão oficial, e é contada nos livros de história até hoje, é que em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se matou. E esse foi o caminho trilhado até a perda de poder pelo Führer, dando assim o início do fim para o conflito mais sangrento da história da humanidade. Você sabe que a guerra acabou ali dias depois com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas isso aí é história para outro vídeo. Hitler perdeu o poder da maneira que eu contei aqui hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de verificar a sua inscrição nesse canal, seu joinha se você gostou desse vídeo. Vai apoiar bastante aí para poder estar produzindo mais desse jeito, dessa forma aí. Isso aí, falou, até a próxima.